gente vai começar primeiro explicando o motivo da mudança do horário e do atraso. O Gaudêncio Fidelis, que é um dos palestrantes de hoje, ele vai chegar, está a caminho, mas o voo dele era para Congonhas e, devido ao mau tempo, não conseguiu pousar nem em Congonhas, nem em Guarulhos. O voo teve que ir para Campinas. Então, ele já está em São Paulo, está a caminho de cá. E, para não atrasar mais e para a gente poder debater um tema que eu acho que vai gerar um debate, que é um tema que foi quente, é um tema que a gente está debatendo o tempo todo nas redes sociais. A gente vai começar com a participação do jornalista J.B. Medeiros, que está na Carta Capital atualmente, e que vai poder contar alguns casos, principalmente o mais atual, sobre a biografia que você escreveu do Belchior. E o Gaudêncio Fidelis também vai poder tratar do tema e, principalmente, tratar do debate sobre a exposição do Queer Museum em Porto Alegre, onde ele foi o curador. Mas, antes disso, para que a gente entenda o debate do ponto de vista jurídico, técnico, ou da lei que rege hoje o país, eu vou chamar o Dr. Martim de Almeida Sampaio, que é um advogado brasileiro internacionalista, com mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo, professor licenciado em Direito Internacional pelas Faculdades Metropolitanas, atualmente conselheiro seccional titular pela Ordem dos Advogados do Brasil, por 2 gestões consecutivas, presidindo a Comissão de Direitos Humanos de São Paulo, que vai explicar para a gente os modelos que regem juridicamente o debate aqui. Podemos começar, doutor. Podemos. Bom, boa noite a todos, boa noite, Fabrício, JB, é um prazer te conhecer, conheço você da Carta Capital, sou teu leitor, fico muito feliz de estar aqui dividindo essa bancada com você, obrigado. E a gente vai falar de um tema aí, mas antes de começar a falar do tema de censura, eu só queria fazer uma observação. Ao chegar aqui no Centro Cultural, faz algum tempo que eu não venho aqui, ver essa juventude toda espalhada pelos corredores, vendo música, falando cultura, isso me deu um ânimo muito grande. Me lembrei daquela célebre frase de Machado de Assis, que dizia que existem 2 Brasis, o real e o oficial. O oficial é caricato e burlesco. Hoje a gente está dentro do Brasil real, é isso aqui, essa juventude, as pessoas aqui envolvidas em produzir arte, cultura e transformar esse país, construir esse país numa perspectiva melhor do que recebendo, que a gente deu para os nossos filhos e entregarão melhor para os filhos dele. Essa é a esperança de todos nós e a função de estar nesse debate justamente é ter um norte. Falar sobre liberdade de expressão é uma coisa bastante rica e a gente pode ver por vários ângulos. Eu vou pegar o caso, existem 2 grandes vertentes, e eu vou ser rápido nisso, não é um debate jurídico, mas é necessário falar sobre isso. Existem 2 grandes vertentes no mundo sobre liberdade de expressão. A primeira vertente é a vertente chamada norte-americana, dentro da tradição norte-americana. É a primeira emenda. Essa primeira emenda consagra absolutamente a liberdade de expressão. Até mesmo a liberdade de expressão, quase que absoluta, que existe nos Estados Unidos, é defendida pelos setores conservadores da sociedade. Isso explica, por exemplo, que a polícia garante a Ku Klux Klan marchar, garante grupos neonazistas marcharem pela rua. Houve até mesmo um grupo de mulheres progressistas nos Estados Unidos que propuseram dentro do estado de Indiana, são inúmeros os casos, mas eu vou me fixar nesse, a proibição de venda de revistas pornográficas, onde a mulher, segundo essa visão, seria coisificada, seria objetificada, e elas se opuseram a isso e quiseram fazer restrição à liberdade de expressão. Muito bem. Houve uma grande mobilização por parte da sociedade americana, foi derrotado nos tribunais, aonde se acreditar que eles chamam de verdades heróicas, devem prevalecer sobre as verdades minoritárias, que são essas que são conservadoras, que dizem respeito. Então, falam, temos liberdade de expressão, fulano pode publicar a pornografia dele, e quem não quiser não leia. É bem isso nos Estados Unidos, é consagrada a ampla liberdade de expressão. Isso vem da grande tradição norte-americana naquele país, o liberalismo, enfim, que vem desde a Revolução de 1776. A primeira emenda foi redigida por um dos founders, um dos pais fundadores da nação americana, e ela vige até hoje, James Watson.
Há outro modelo que mais se aproxima do modelo brasileiro, ou nós nos aproximamos mais desse modelo, que é o chamado modelo alemão. Todos nós sabemos que a Alemanha teve a experiência da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial houve o nazismo, que, segundo Hannah Arendt, a ausência ou inexistência de qualquer forma de liberdade, e após isso foi criado um tribunal constitucional alemão. Derrotado o nazismo, foram reconstruídas as instituições. Houve, durante o nazismo, um filme bastante conhecido chamado O Judeu, onde os judeus eram caricaturizados, eram ridicularizados, eram espezinhados, é a forma mais absoluta de preconceito. Esse filme fez sucesso entre os alemães nazistas. Passada a guerra, o diretor desse filme, o diretor e produtor desse filme, quis fazer um outro filme, A Armada Naval, se não me engano é o nome, que não tocava em nenhum tema polêmico, nenhum daqueles temas. Um grupo de judeus respeitável na Alemanha se reuniu e boicotou o filme, conclamou um boicote, porque aquele diretor ele era estrela, foi uma estrela do nazismo, e agora, se aproveitando do regime democrático, queria lavar seu nome, fazendo outros filmes, mas continuando como uma pessoa proeminente na área cultural alemã. E eles não queriam isso. Bom, o filme, não precisa dizer que foi um fracasso absoluto, porque ninguém foi ao filme. Esse diretor do filme O Judeu, se sentindo lesado, ingressou no tribunal alemão com o velho adágio do direito: quem causa dano a terceiro está obrigado a indenizar. Se eu pegar alguma coisa, bater no seu carro, JB, eu causei um dano a você, estou obrigado a indenizar. Então, segundo essa teoria, aquele grupo de judeus que fez o boicote, comandou, teria que indenizar. Ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância e foi para o Tribunal Constitucional Alemão, que viu que a questão era bastante complexa. Primeira coisa, ele mediu, isso que é importante entender, é o seguinte: o que deve prevalecer? A liberdade de expressão ou deve prevalecer a dignidade humana? O que vale mais? São dois conceitos constitucionais que se chocam. Tanto a liberdade de expressão está na Constituição alemã, como a dignidade humana. Duas coisas absolutamente que se chocam. Neste choque, eles avaliaram, sendo bastante resumido e bastante objetivo, para não perder tempo com minúcias, eles avaliaram o que deve prevalecer é a dignidade humana. O Brasil, em 1988, fez um novo Pacto Federativo, uma nova Carta Constitucional, que também elegeu como centro da Carta Constitucional, da nossa Constituição, a dignidade humana. Nós falamos em liberdade de expressão no artigo 5º, mas no artigo 1º da Constituição já se fala em dignidade da pessoa humana. E nós fomos chamados, em determinado momento, na Constituição Federal, no Supremo Tribunal Federal, a discutir sobre esse assunto. Foi quando, vocês devem lembrar, aquele gaúcho de Porto Alegre, um descendente de alemão, escreveu um livro sobre a mentira do Holocausto, e Eck Wandler, se eu não me engano, eu até o conheci, circunstancialmente eu tive com essa pessoa, e ele propõe uma revisão do nazismo. O livro dele foi proibido, ele ingressou e, no final, acabou perdendo com o voto dos ministros, dizendo exatamente que a gente tem que fazer esse juízo entre a dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão, que prevalece no Brasil. No Brasil, prevaleceu a dignidade humana. Então, nosso modelo, resumidamente, é muito orientado e muito calcado pelo modelo alemão. Essa é isso. Daí porque se explica, no caso concreto, que alguns jornalistas, ao publicar alguma obra, têm essa obra barrada ou alguma manifestação cultural, quando se verifica que a dignidade humana está sendo afrontada pela liberdade de expressão. É isso que se faz. Não vamos confundir, eu vou fazer esse parecido e vou encerrar por aqui, passar para o debate, não vamos confundir com os trogloditas que nós temos visto aí, que estão no movimento de regressismo, estão tentando interferir na cena cultural, como o JB vai narrar vários casos. Isso é outra coisa. Isso é obscurantismo, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso tem outro nome, conservadorismo, e na sua forma mais radical se chama fascismo. Uma coisa também que a gente não tolera. Então, resumidamente, seria isso, só para iniciar esse bate-papo aqui. Obrigado. Obrigado. JB, eu acho que seria interessante você tratar do caso do livro, mas também na conversa anterior que a gente estava tendo, a gente levantou
2 fatos recentes. Uma que é o fato da visita da Judith Butler ao Sesc Pompeia. Eu queria que você pudesse tratar disso, porque você acompanhou isso e noticiou pela imprensa. E também do caso do nosso querido deputado Feliciano, a proposta que ele está fazendo agora até para a gente poder entender os limites da legalidade, até quando isso é possível do ponto de vista do que as pessoas podem tolerar e do que o direito aceita. Então, você poder colocar esses 3 casos e o doutor também poder opinar sobre isso. E aí a gente vai, enquanto o Gaudêncio chega, a gente também já pode tratar com a plateia sobre alguns casos, se alguém tiver colocar o debate para isso. Muito bem. O que a gente tem debatido e discutido e tal, acho que até tem trazido para a cena, para o centro do debate estrelas, assim como Chico Buarque, Caetano Veloso, é que parece uma unanimidade que existe uma escalada da censura no Brasil, nos últimos, especialmente no último ano. Essa escalada, que é um recrudescimento de algumas atitudes que visam proibir obras de arte, manifestações culturais, ela tem pontos que eu posso identificar, observando como repórter, de início e de intensificação. Eu acho que o caso do filme Aquários foi o primeiro grande caso assim porque a censura, ela nem sempre diz o seu nome, especialmente em alguma circunstância em que ainda o marco legal é muito forte e que há ainda constituída uma sociedade jurídica no país. Sempre foi assim. Ninguém fala que uma ditadura está sendo instalada. A gente percebe tarde demais. Então, o caso do filme Aquários é emblemático porque foi por causa de um filme, e geralmente um filme começa mesmo essas coisas, historicamente, sempre tem um filme no meio. O governo se sentiu incomodado pela manifestação dos atores. Eles fizeram um ato durante o Festival de Cannes, lá na França, e o governo atual se sentiu incomodado e aquilo pareceu que era simplesmente um ato inclusive porque, sendo na França, né, que é o país da igualdade, liberdade, fraternidade, não teria muito desdobramento. Mas descobriu-se depois que o governo operou para fazer com que não só o diretor fosse retaliado, né, começaram a abrir contas do diretor para ver se tinha irregularidades nas contas dele, como também o elenco começou a ser retaliado e, finalmente, por meio de uma composição meio esdrúxula, colocaram um crítico orientado para que o filme não pudesse representar, o filme de maior impacto daquele período, não pudesse representar o Brasil no grande Oscar, na grande festa da indústria norte-americana de cinema. Isso é uma manifestação de censura que é totalmente não oficial. Ela não segue parâmetros legais, ela simplesmente é uma operação pelos bastidores. Eu sei, como repórter, que essa operação não cessou, que ela segue, inclusive. E que, por exemplo, há indícios de que o diretor do filme, que é o Kleber Mendonça, continua sendo alvo de perseguição dentro da Agência Nacional de Cinema, os projetos dele. Isso, dentro de um país com a nossa pretensão democrática, que é um país que tem uma democracia relativamente recente, né, saiu de uma ditadura e trabalhou muito para chegar no estabelecimento de uma democracia, é uma coisa assustadora. Mas esse caso, ele se multiplicou. Você tem outros casos do tipo. Toda a comunidade artística tem se manifestado
contrária a algumas medidas, digamos, de cunho antissocial do atual governo, e há uma investida contra essa liberdade de expressão. Eu estou tratando de 2 casos, que é um caso do Estado, como um aparato repressor, um aparato censor, e vou tratar também do caso da própria estrutura dos mecanismos que são próprios da defesa da liberdade de expressão no Brasil. Eu também cobri, como repórter, o caso do Roberto Carlos, que foi a censura ao livro Roberto Carlos em Detalhes, que foi escrito pelo Paulo César Araújo, que é um capixaba, não, ele é baiano, ele é de Vitória da Conquista. E o Paulo César passou 10 anos pesquisando para fazer o livro. O Roberto se sentiu pessoalmente ofendido, e eu cito esse caso porque ele acabou criando um debate. Foi o primeiro livro que levou o debate até o Supremo Tribunal Federal, e que acabou fazendo com que os outros livros não pudessem sofrer o mesmo que o livro do Paulo César sofreu. O Paulo César foi levado aos tribunais pelo Roberto Carlos, que, aliás, é um direito do Roberto Carlos, temos que salientar isso, é um direito de toda pessoa de se sentir ofendida ou injuriada ou difamada por uma obra e ir até um tribunal e apelar. Mas, no caso do Roberto Carlos em Detalhes, havia uma interpretação em relação a biografias que dizia o seguinte: essa interpretação era baseada no Código Penal, que falava do direito à imagem, e que dava margem a uma ambiguidade de decisões. Então, você tinha juízes decidindo de um jeito, a favor de uma obra, da liberação de uma obra, e outros decidindo contra. O Roberto, como é um elemento muito forte da cultura brasileira e também é muito poderoso, ele levou essa decisão a um confronto que é épico. Foi, inclusive, o Paulo César escreveu um novo livro só sobre esse caso, que se chama O Réu e o Rei, se eu não me engano, foi lançado pela Companhia das Letras. É interessante porque narra os percalços dele com esse livro. O livro do Paulo César, para quem não sabe, é o único livro censurado da literatura brasileira. É o único que não pode, de jeito nenhum, ser reeditado. Por que isso? Porque a editora dele fez um acordo nos tribunais. Ela não deixou que o livro fosse para a segunda instância, para o Supremo, para recursos, que a decisão chegasse até o Supremo. Ela ameaçada por perder por ter que pagar uma indenização milionária, ela ficou assustada, a editora, e fez um acordo. E esse acordo pressupõe o seguinte, que o autor nunca mais vai poder editar esse livro. Então, sempre que se fala qual é a única obra brasileira proibida, é esse livro. O que aconteceu depois disso? O Supremo Tribunal Federal acabou apreciando essa matéria, decidiu que não pode haver censura prévia, um livro não pode ser recolhido das livrarias antes de ser debatido num tribunal. Ele tem perfeita condição de chegar qualquer livro biográfico, né? Nós estamos falando especialmente das biografias, nesse caso. E, finalmente, os direitos de toda pessoa de se sentir lesada continuam preservados. As pessoas podem ir até a justiça se acharem que o livro é difamatório. Mas ela não pode proibir o livro. Ela não pode proibir o livro de ser publicado. Essa história pregressa, a história anterior a essa decisão, é muito triste. Então, você tem casos, por exemplo, Rui Castro teve o caso do livro dele, Estrela Solitária, sobre o Garrincha, que também foi proibido.
teve que fazer um grande arranjo com a família para poder publicar o livro. Você tem o Fernando Moraes, que teve um livro proibido por causa de uma insatisfação de um deputado, que era retratado no livro. É muito complexa a situação, né? O que acontece é que, apesar disso, as pessoas ainda não se acostumaram com essa nova circunstância. Então, por exemplo, o livro que o Fabrício se refere, que é o Belchior, é uma novidade, tal, porque foi muito recente. Eu escrevi uma biografia do Antônio Carlos Belchior, que é o cantor, né? E a família, de uma forma geral, ele tem uma família grande, tem 22 irmãos. E tem também filhos, e tem também a viúva, que ele morreu em abril, no dia 30 de abril. Uma das irmãs, dos 22 irmãos, ela acha que o livro atenta contra a honra do Belchior. Então, ela pelo menos, ainda não fui notificado, mas ela se dispôs a entrar com uma ação para recolher o livro das livrarias, o que é direito dela, tal. Eu acho que é um equívoco, acho que é um problema de interpretação de texto, inclusive. Mas é um caso que reativa um pouco esse debate sobre o que é possível contar numa biografia, sobre o que não é possível. Do meu ponto de vista, eu acho o seguinte: existem 2 tipos de biografia só, né? E a autobiografia, que obviamente é o autor, é o próprio personagem que conta a sua história. A biografia autorizada e a não autorizada. No meu caso, é uma biografia não autorizada. Eu não pedi autorização para publicar. Por que eu fiz isso? Não é porque eu acho que a biografia autorizada seja um gênero menor. É porque eu acho que há certas inflexões, certos passeios da vida do personagem por territórios desconhecidos e que ele pode, eventualmente, não querer contar, mas que também não faz justiça à história, não é verdadeiro, né? E, ao mesmo tempo, o que eu acho também é que a responsabilidade de um biógrafo é até maior do que essa conclusão. Então, existem casos assim, um artista que tem uma vida afetiva muito diversificada. Ele teve um caso com uma mulher casada, eventualmente. E você sabe disso, você apurou isso. Só que o amante morreu. A mulher casada continua viva. Assim como o marido, que já era o marido na época. E eles têm filhos, eles têm uma vida estabelecida. Qual é a atitude do biógrafo frente a essa história? Qual é a atitude do jornalista frente a uma história como essa? Porque implica na destruição de uma família. E, às vezes, não é relevante para aquele tipo de narrativa que elucida os métodos, as fórmulas, as inspirações que deram luz a várias canções conhecidas, né? No caso, sei lá, Belchior é um caso, Gilberto Gil tem sua história, Caetano Veloso tem sua história. O Roberto Carlos, no caso do Paulo César Araújo, o que era tão chocante para o Roberto Carlos naquele livro? Eu li o livro e eu acho que o Paulo César é um trabalho extraordinário. Ele mostra como cada canção foi composta e para quem ela foi composta, em que circunstância ela foi feita. E isso é um trabalho de historiador muito forte, muito importante. Então, é muito difícil você não narrar certas passagens. Essas passagens elas fazem parte da elucidação do personagem. Então, é mais ou menos essa a história do livro, né? O Fabrício mencionou o caso do novo projeto de lei do Marco Feliciano, que é um deputado evangélico.
E o projeto de lei dele, que está em tramitação na Câmara, talvez, já saindo daquela coisa que eu digo que é uma censura que é feita de artifícios para uma censura que já é oficial, é um dispositivo que proíbe todas as manifestações artísticas que usem, porventura, símbolos sagrados, que ele chama. Então, sei lá, você pode, dependendo da interpretação, sei lá... Todos os discos de black metal vão ser Todos os discos de black metal. Perfeito. Sei lá, até a Paixão de Cristo lá no sertão nordestino, porque é uma alegoria da vida de Cristo e tal. Cristo é um símbolo sagrado. Então, isso está em tramitação no Congresso. Então, quando a gente fala de que há uma escalada dessa tendência a cerceamento, ela parte de uma coisa não oficial, subliminar, e vai se tornando uma coisa legal, com parâmetros legais. E o discurso dele, se você ouve falar, ele é até razoável. Porque, em geral, a censura se abriga sobre certos guarda-chuvas, né? Palavras como decência, família, etc. Então, nós vivemos nesse exato momento essa circunstância. Parece que não é assustadora porque ainda não bateu na gente, mas ela está crescendo, né? Tem casos escabrosos surgindo. O caso da Judith Butler, no Sesc Pompeia, é uma vergonha internacional. O Guardian noticiou uns caras queimando bruxa em pleno século XXI, na frente do Sesc Pompeia. Tudo bem que, como disse ontem aqui o Danilo Miranda, que é o cara do Sesc São Paulo, ele disse o seguinte, que ele acha que tem uma opinião pública forjada dentro disso, né? Tinha milhares de manifestações contra a palestra da Judith Butler, que é uma ativista de gênero e tal, mas que ele acha que aquelas manifestações são robóticas, são fabricadas, é uma estratégia que a extrema-direita e mesmo os grupos conservadores se aproveitam de uma nova ordem tecnológica para criar essas factoides. E que, na verdade, na frente do Sesc mesmo tinha mais gente apoiando do que combatendo. Então, deixo minha palavra por aqui, por enquanto. Eu queria saber do doutor, no caso dos livros e do risco que o JB está correndo, até uma mini consultoria, o que implica? Como que é a lei hoje? O que pode acontecer? E até onde esses grupos muito ultraconservadores estão passando do limite legal, entendeu? Porque é isso que é assustador, pelo menos do meu ponto de vista. Não, é assustador para todos nós também, do meu ponto de vista assustador. Eu só queria fazer um resgate aqui e dizer o seguinte: as coisas começam e a gente não percebe como elas vêm. E, de repente, elas se dão e vão se colocando. O que eu quero dizer? Isso é um jogo de palavras? Não, absolutamente não. Em 2013, em julho, começaram manifestações de rua. Essas manifestações de rua foram duramente reprimidas. Duramente reprimidas. Eram manifestações que não eram controladas por partido político, que o partido político passou a não responder pela sociedade, não organizar mais a sociedade, centrais sindicais, essas coisas todas, e elas começaram a ser reprimidas. Sobre qual argumento? Sobre o argumento que elas não tinham sido autorizadas. O ministro da Justiça, que hoje é membro do Supremo Tribunal Federal, escapou o nome, o Alexandre de Moraes, ele escreveu um texto, um texto raso, não é muito bom, mas é uma referência, onde chamando de idiota quem não permite a liberdade de expressão. É um trabalho dele. Ele próprio, quando era secretário da Segurança aqui em São Paulo, proibiu a manifestação, alegando que elas têm que ser previamente autorizadas.
Como que a gente vai autorizar? Eu vou fazer uma manifestação, eu tenho que ir aqui, aonde está no texto da lei que isso determina? Onde está na Constituição que ela tem que ser determinada? Em nenhum lugar. Mas foi por aí, penso eu, que começou esse avanço da limitação da liberdade de expressão, que a manifestação de rua é a liberdade de expressão pura. Talvez seja mais, é dali que é a soberania popular, é dali que vem o poder. O poder emana do povo, e ali a população está ali organizada ou desorganizada, mas está se manifestando. É contra isso, é contra aquilo, não importa. Às vezes é contra até aquilo que a gente acredita, mas tem que ter o espaço garantido para falar. Todo mundo tem que ter o espaço garantido para falar. Então, acho que isso aqui, o problema no Brasil, esse conservadorismo, essas manifestações foram apropriadas por grupos conservadores que manobraram no parlamento, muito bem manobrado, e constituíram um presidente que se eleito não, ele era vice-presidente, e constituíram um presidente que não tem nenhum compromisso com a população brasileira. O compromisso que ele tem, isso foi dito, já foi dito, quem elege é a população, quem tira é a elite. E a elite tirou ele, tirou a presidente Dilma e colocou ele. Sob qual compromisso? Um compromisso que ele firmou com a oligarquia financeira mundial, que é a destruição dos direitos trabalhistas, a destruição dos direitos previdenciários, para fazer o que aqui no Brasil? Para a remuneração do trabalhador ser mais baixa, para introduzir aqui a previdência privada, que é um fracasso de modelo no Chile, e também avançar em outras pautas, avançar na pauta da cultura, na pauta da liberdade de manifestação. Então, esse é o risco, isso que eu queria resgatar, esse é o risco que a gente corre. A gente vive um momento muito sério, onde a gente teve uma Constituição em 1988, com um Congresso Constituinte, com todos os senões, conseguiu, foi arrancado daquele Congresso conservador, uma Constituição boa. Havia homens como Ulisses Guimarães, havia um como Mário Covas, havia uma série de outras pessoas, de personagens, que garantiram, isso é verdade, uma Constituição que a gente tem que defender, porque que está sendo destruída, paulatinamente está destruída, e agora atingiu esse fenômeno na área da cultura. Passou um pouco desapercebido um projeto de emenda à Constituição, onde congelou por 20 anos os gastos em educação, saúde. Cultura já vive congelada, né? Cultura. E agora nós estamos vendo essa ofensiva em relação à liberdade de expressão no que diz respeito à publicação de livros. Evidentemente, toda pessoa tem, como eu disse, toda pessoa tem direito à sua dignidade pessoal. Se alguém escreveu o que determina a lei, o que determina o entendimento dos tribunais é o seguinte: se você escrever uma biografia, se você causar um dano, inventar uma história, inventar tudo, você corre risco de ser processado. Eu, Martim, você escrever uma biografia por mim, eu posso tentar segurar, mas eu vou ter que fazer uma caução, é todo um processo complicado. Mas existe um risco, sim, dentro desse tribunal. Se você olhar a composição desse tribunal, do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que tem elementos conservadores. E quem diz a lei? São eles, no final é a lei, porque fala, a lei diz isso, está ali, está. Então, há um risco muito sério. É um risco que a gente tem que medir se vale a pena correr ou não. Eu entendo que eu acho que vale a pena correr, porque você tem que garantir a liberdade de expressão. Mas nós vivemos num momento muito, muito complicado, um momento de regresso, um momento onde todas as liberdades conquistadas, arrancadas de uma ditadura e consolidadas numa Constituição, estão sendo derrotadas, onde os trabalhadores estão num profundo refluxo, onde as organizações sociais estão sofrendo muito, e agora, certamente, o que vai ser atacado é a instrução formal das escolas. As pessoas vão, cada vez mais, a educação vai ser uma educação mais empobrecida, como se isso fosse possível, e as manifestações culturais do nosso povo vão ser cada vez mais. E a censura é uma grande arma nesses grupos conservadores. Eu fiquei de boca aberta, para dizer o pouco, um vereador de São Paulo, sem nenhum menoscabo, sem nenhum desprestígio a quem quer que seja, um garoto de 22 anos, é um garoto inteligente, acho que ele é inteligente, não acho que ele seja ignorante nem nada. Ele vai nas escolas públicas vigiar conteúdo que o professor está ensinando em sala de aula. Onde já se viu um negócio desse? Isso é função de um vereador? Estabelecer o que um professor deve dizer ou não? Quem é ele para julgar um professor, se ele nem curso superior tem? Como é que ele pode julgar uma pessoa que se preparou anos da vida dela para ensinar garotos o que é discurso, qual o discurso que deve ter em sala de aula? Então, hoje a gente vê pautas como escola sem partido, vê esse problema aí do deputado. O deputado é evangélico, muito bem, a religião dele.
cada um se manifesta, nós vivemos no Estado laico, cada um manifesta a sua religião. Mas por trás disso, ele tem uma visão do neopentecostalismo que não pode ter objetos sagrados. Isso é uma forma de controle. Então, o que se está procurando se estabelecer nessa fase, nessa quadra, é o controle social e cultural das pessoas, através de instrumentos de informação. Então, eu encerrando ou concluindo, existe sim risco de retrocesso e a nossa capacidade de resistir é que vai determinar se ele vai ocorrer ou não. Mas se a gente deixar esse assunto para os tribunais resolverem, os tribunais já estão dizendo a que vieram. Quarta-feira da semana passada, aquele jornalista que foi baleado, fotógrafo, que foi baleado na manifestação 2013, ele tinha sido condenado em primeira instância, ele foi à segunda instância, e em segunda instância prevaleceu o entendimento que ele estava na linha de tiro, ou seja, a manifestação virou zona de guerra. Então, se for depender do que os tribunais vão dizer, realmente a gente vai ficar numa situação muito ruim. Então, o que vai garantir é a mobilização, discussões como essa, eventos como esse, que vai garantir a possibilidade de a gente seguir publicando livremente. Caso contrário, realmente teremos tempos muito difíceis. Uma coisa da fala do JB que assusta muito é que ele diz que a gente não percebe e a ditadura vai estar estabelecida. Eu não sei se vocês acompanham algumas séries, mas tem uma série muito interessante, posso até estar dando um spoiler da série, diz que não é bom isso não, mas chama The Handmaid's Tale. Vocês viram essa série? Não. O senhor viu essa série? É mais ou menos assim, um grupo, numa eleição próxima, eleição de 2018, no futuro bem próximo, só que nos Estados Unidos, um grupo ultraconservador ganha a eleição. E como está tendo uma epidemia de partos com natimortos, etc., eles deixam sagrados algumas mulheres e das outras mulheres eles eliminam todos os direitos imediatamente. E não parece uma fantasia tão distante do que está acontecendo, do que pode acontecer, tipo, ano que vem. Literalmente ano que vem. A gente está a menos de um ano da eleição e corre-se o risco da gente ter o governo mais conservador desde sempre da história do país. Então, eu queria, antes de abrir para as pessoas, ainda aguardando o Gaudêncio chegar, que vocês tratassem desse futuro muito próximo, do que você vê, o que você imagina sobre isso e do que você acha que a gente tem que fazer. O que eu acho assim, como eu disse, tem um reflexo disso no dia a dia da gente. Então, por exemplo, tinha uma exposição sobre sexualidade no MASP, que está aqui do lado. E essa exposição, depois do que aconteceu no Queer Museu, lá do Rio Grande do Sul, a violência que foi aquilo, o ataque do MBL à exposição e depois a consequente retirada da exposição pelo Santander Cultural, que abrigava a exposição. Aí teve também o caso de São Paulo, de uma criança que tocou um performer que estava nu, deitado no chão. A criança tocou o pé, a perna dele, e alguém filmou e aquilo se... A performance estava acontecendo já há 2 anos, né? Exato. E aquilo virou um case defendido sobre pedofilia da ultradireita e tal. Esses casos, a forma como a violência com que as redes sociais transformaram o tratamento desse debate intimidou grupos que tradicionalmente são de grande, como eu poderia dizer, estão no seio da vida cultural, por exemplo, de São Paulo, como o MASP. O MASP acabou fazendo uma censura para a exposição de sexualidade, estabelecendo 18 anos como idade mínima para visitar uma exposição que você tinha Renoir, você tinha Van Gogh, você tinha de tudo lá. Tinha desde os caras que são realmente radicais no tratamento da sexualidade. E eu tive lá com o curador, o Adriano Pedrosa,
e fazendo perguntas e tal. E aí eu perguntei para ele, a França teria tido o cubismo, o fauvismo, tudo, o surrealismo, tudo aquilo, se as exposições fossem proibidas para menores de 18 anos? Porque nesse momento, pelo menos para mim foi, eu imagino para a maioria das pessoas, nesse momento em que a consciência da gente, a formação visual da gente, a curiosidade em torno das coisas, da arte, da música, de tudo, é que ela está mais fervilhante. É quando você tem entre 15 e 18 anos, não tem parâmetro para isso. Inclusive porque alguns dos nossos grandes artistas românticos, por exemplo, morreram com 20 anos. Já tinham produzido toda a obra deles nesse período. Não existe isso, não existe esse tipo de filtro etário. Até porque não tinha nada lá de ofensivo a algum tipo de formação. Pelo contrário. Então, o maior museu de arte da América Latina, ao adotar esse critério, intimidado por essa situação, mostra o tamanho da repercussão que é essa ofensiva, que muita gente insiste em minimizar, em fazer pouco caso dela, mas ela se dá em várias frentes, e ela é móvel, ela tá em movimento. Então, ela está aqui hoje, essa coisa repressora, amanhã ela está ali, tem uma estratégia dentro disso. Uma estratégia a qual a gente não está acostumado a reagir, a gente reage tarde. Isso também foi o Danilo Miranda que disse aqui. O próprio Sesc, depois do caso da Judith Butler, está tentando se adaptar a isso, como dar respostas a essas coisas. Porque tem uma claque organizada, fazendo ataques sistemáticos. O pior também, JB, que eu fico preocupado, é que as próprias instituições acabam fazendo uma censura prévia interna, assim, fica com medo de colocar as coisas, né? Não, isso aqui vai me dar um problema, entendeu? Isso é muito ruim, né, cara? Talvez o Sesc, o Santander, não, será que se eu trouxer esse debate, eu não vou criar um problema, não vou arrumar uma sarna para coçar, já está difícil aqui para mim. Então isso fica dificulta muito a gente poder ter coisas realmente não conservadoras ou mais vanguardistas nas exposições ou nas ações. Eu acho que você vê casos de diversas naturezas, assim, as pessoas sabem que o Brasil é conservador, a gente está descobrindo isso meio tarde, mas é um país conservador, tem uma natureza conservadora. E, apesar de todo mundo tirar a roupa no carnaval, no dia seguinte está todo mundo achando que, como dizia o Belchior, um rapaz delicado e alegre que dança e requebra demais, é uma coisa, um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, continuam os mesmos preconceitos. Os mesmos preconceitos de 50 anos atrás. A sociedade parece que tem algum tipo de prazer em fustigar aquilo que ela acha que é o seu espelho, de alguma forma reflete o que ela própria gostaria de ser, o que ela é. Então, a novidade é que a política descobriu isso, e a política está explorando isso. Apela para isso até como um antídoto para a sua própria podridão. Né? Questões de corrupção são encobertas por uma questão como a do Queer Museu. Então, bota esse debate acima dos outros, e naquela mesma semana você descobre um apartamento com 51 milhões de reais em Salvador, né? Que é uma coisa inacreditável. Você fala, não é possível que o debate sobre aquilo tenha ficado circunscrito a 2 delegados da Polícia Federal. Aquilo ali é uma coisa muito maior do que parece. Então, vivemos um momento meio... E a censura, nessa circunstância, ela é um recurso dos extremistas. Então, dos extremistas que vão disputar a eleição, provavelmente vai estar em debate isso. E também os extremistas como o Feliciano, que está tentando mudar a lei para colocar ele mesmo como um analista do que é sagrado e do que pode ser
tratado como sagrado dentro das artes. O que faz a gente regredir é uma coisa do século XIX. Tem mais uma fala, doutor? Tá bom, E depois a gente abre para o público. Quer passar para o público? Tem alguém com uma pergunta ou posicionamento? Bem aqui. Boa tarde. É engraçado que está aqui agora, porque eu estava lendo no Twitter agora há pouco uma coisa do MBL fazendo uma crítica ao Emicida. Ele fala que a rua é nós, mas ele está lá com um terno de $15 mil, por exemplo, e chamou ele de hipócrita por causa disso. Assim. E uma das coisas que acontece muito assim é meio que uma censura velada, não sei, que esses grupos como o MBL fazem esse conteúdo raso e muita gente vai atrás disso, assim, muita gente acata com esse tipo de conteúdo e boicota museus, enfim, faz um monte de coisas em nome desse grupo maldito, o câncer do Brasil, que é o MBL. Eu queria saber de vocês, assim, como que a gente poderia lidar com isso, assim, nós meros mortais lidar com esse tipo de situação de uma maneira mais efetiva, porque não me parece ter muita saída, assim, por exemplo, ano que vem nas urnas, ou então simplesmente com informação que a gente tem aqui, quando a maioria da população o brasileiro médio está consumindo essa informação rasa. Enfim, como lidar com isso de uma maneira mais efetiva? Bom, eu acho que eu sou campeão nisso aí, porque diariamente eu sou criticado. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e diariamente sofro críticas que eu defendo o direito dos bandidos. Né? Diariamente escuto, sou espinafrado, xingado em rede social. Foi uma coisa que eu até me acostumei já. No princípio eu ficava um pouco envergonhado por questão de amigos, família, tal, mas depois fui me acostumando, né? E fui percebendo que essa é a crítica. Então, toda vez, invariavelmente, quando acontece um grande crime, a imprensa me procura e faz a seguinte questão: qual a solução para o problema? E eu vou chegar onde você quer, através do que eu vou contar. Eu falo, a solução do problema não é simples, é educação e renda. Você tem um país com uma renda altamente concentrada, que é o Brasil, uma educação de péssimo nível, você tem que educar as gerações. Ah, mas isso é a longo prazo e no curto prazo. No curto prazo é você começar a investir em educação e renda. Não tem outra saída. Os países que avançaram no mundo foram aqueles que investiram pesadamente em educação, investiram e desconcentraram renda. Exemplo próximo disso aí, a Coreia do Sul. E não é nenhum paraíso, foi uma ditadura. Mas a Coreia do Sul saiu arrebentada daquela guerra que teve com os Estados Unidos. Desconcentrou renda, houve uma luta social muito grande, fez uma educação de nível. Hoje existe um estado de bem-estar social muito mais amplo do que foi. No Brasil, a mesma coisa. Aqui a elite brasileira, menos de 0,5% da elite brasileira, 120 mil pessoas, isso não é um dado meu, é do Piketty, que escreveu aquele livro, Capital no século XXI, ele diz, menos de 120 mil pessoas no Brasil concentram 70% da renda nacional. Os outros 20 e poucos é a classe média que concentra a renda, bens. Esse número pode ser variável, começou a ser medido a partir de 2015, fornecido em 2015, merece mais análise. E o resto, 200 milhões de pessoas vivem na absoluta pobreza. Então, isso é para ver o seguinte, lidar com crítica, lidar com a dificuldade, a gente lida todo dia, quando você está de um lado da história. Está desse lado, a gente está daquele lado. Então, a gente vai lidar com crítica o tempo inteiro. Isso é o mundo adulto, essa é a luta política. O que fazer? Fazer seguindo resistindo. As eleições do ano que vem, elas não estão dadas. Ninguém ganha eleição um ano e meio antes. Existe muita coisa ainda. O cenário não é promissor, é verdade. Mas o que a gente pode fazer? A gente está fazendo, cada um faz a sua parte. Aqui nós estamos fazendo a nossa parte, eu acredito. Estão divulgando, falando em liberdade de expressão, falando nisso, naquilo, aquilo outro. Os candidatos, evidentemente, o cenário é muito complicado. Vamos construir uma alternativa, ou vamos ver dentro das alternativas exigir. Eu acho que a gente tem que ter persistência nas coisas.
as soluções simples, as pessoas são atraídas, e eu dei aquele exemplo. Do outro lado, quando eu falo que tem renda, desconcentra renda, educação e outras medidas, eu sou criticado. Aí vem o outro lado e fala assim, não, eu estava falando para estudante outro dia, eu fiquei de boca aberta, tem que matar tudo. Falaram assim para mim, esses marginais tem que matar. Eu falei, mas a maioria dos marginais, eu falei, são pessoas que nascem na marginal, nascem na pobreza, na miséria. Então, você está sugerindo que a gente mata é isso mesmo. Ainda tentei falar assim, olha, veja bem, essa experiência foi tentada na Alemanha e não deu muito certo, deu a Segunda Guerra Mundial. Ainda tentei, a Alemanha é o que é porque teve o nazismo. Aí eu fiquei de boca aberta. Então, são explicações simples, as pessoas fazem as coisas mais idiotas possíveis, as platitudes mais, e se convencem disso. Agora, quem me disse aquele negócio, por incrível que pareça, era um ambiente universitário, era um aluno, possivelmente, eu olhando visualmente, estou falando visualmente, era um aluno de 50 anos, ou seja, a pessoa que não foi à escola, de todo mundo era o mais excluído ali dentro. E era o mais radical, o mais extremista. Então, a gente tem que... Aquele cara, infelizmente, é irrecuperável, eu não sei o que fazer com aquele cara. Eu fui conversar com a professora, a coordenadora do curso era judia, eu queria expulsar o cara da faculdade. Eu falei, bom, aí é um problema de vocês resolvem do jeito que vocês quiserem. Agora, o que nós temos que insistir é... A única coisa que, historicamente, é revolucionária é a verdade. Temos que continuar insistindo na verdade, falar a verdade o tempo todo. E resistir. A gente passou por uma ditadura e resistimos falando a verdade. Se tiver outra, a gente vai resistir falando a verdade. Seja na rua, seja do jeito que for, nas urnas, na frente, construindo uma frente ampla, é isso. Vamos começar a construir uma frente ampla. Penso eu, não sei. Eu queria só dar um depoimento pessoal. Eu estava aqui em cima na festa dos australianos agora há pouco, e aí um monte de gente boa dançando e tal, e aí eu vi uns 2 ou 3 rostos no meio que eu conheço e que pensam exatamente o oposto do que a gente pensa aqui, por exemplo. Que compartilham coisas que seriam vexatórias para qualquer pessoa, porque são calúnias. São pessoas que... Eu acho que nós vivemos... Quando eu fiz faculdade em Londrina, nos anos 80, começo dos anos 80, ainda tinha na universidade resquícios da ditadura militar. Você tinha um professor de USPB, eu acho, alguma coisa assim, chamava Organização Social e Política Brasileira. Eles eram espiões do regime, que tinham sido esquecidos lá. Era quase como um velho, que fazia uma aula que você tinha que fazer obrigatoriamente, porque estava no currículo, e que a função dele tinha sido, no passado, dedurar, entregar pessoas. Ele estava lá ainda, esqueceram ele lá, como o regime caiu, e eu acho que nós vivemos um momento em que as ingenuidades assim que a gente viveu, um momento de crença num país totalmente aberto, em que todo mundo ia respeitar as visões do outro, mesmo que fossem radicalmente opostas às suas. Nesse momento, isso está em xeque. A gente está vivendo uma coisa de deduduragem novamente, entendeu? Que é uma restrição de liberdade. Eu sempre, que eu sou meio paranoico, eu sempre vi no período recente essa coisa como com reservas, por exemplo, em redações. Uma vez, eu sei que as redações em São Paulo elas têm uma propensão a proteger certo tipo de político, certa categoria, certo partido, inclusive. E eu nunca... Meu princípio de formação era todos têm que ser tratados da mesma forma. E você descobre rapidamente que você não pode tratar todos da mesma forma, que você tem que tratar só alguns com extremo rigor, e outros você trata com algum tipo de tolerância. O jornalismo se acostumou com isso. O jornalismo de São Paulo se acostumou com isso, criou um monstro, entendeu? Criou uma coisa que é contra a consciência de todo o jornalismo que eu aprendi a conhecer. A verdade é o princípio básico do jornalismo. Então, só para citar um exemplo, uma vez, um desses secretários de cultura que estava deixando o cargo, que era um cara autoritário, que tinha feito um papel extremamente nocivo à cultura,
me pediram para fazer um perfil dele nos últimos dias de governo. No dia que me pediram para fazer o perfil dele, eu sabia que não ia ser, que eles não iam permitir, que tinha sido um erro. Então, eu vi um telefonema sendo dado para um editor, a editora indo até a sala de um editor executivo, os dois conversando, de repente o cara vindo até a minha mesa e dizendo assim, olha, na verdade, a gente vai preferir que fulano faça essa entrevista, porque, enfim, a gente tem um plano melhor para ela, não sei o quê, para daqui a algumas semanas. Era uma... Você tira tudo que é incômodo do caminho. E isso, a gente se acostumou a fazer isso, cara. E o que aconteceu? No meio dessa circunstância, que é viciada, cresceram essas criaturas, como, sei lá, não quero nem citar o nome desse grupo de extremistas, que aproveitaram a brecha, venderam o produto deles. O produto deles é mentira. E a mentira foi comprada por grandes veículos de imprensa e foi disseminada. E surgiram até variações. O intelectual mentiroso, o cara que a desonestidade intelectual de ocasião, o cara que defende o racista, o cara que defende por encomenda. E quando isso se dissemina a mentira, entendeu? E a mentira leva a gente a uma situação dessa, em que você, obviamente, você passa a desconfiar das pessoas, porque nós vivemos um limite delicado da democracia. A democracia pode descambar a qualquer momento. Então, era esse meu depoimento pessoal. Tem mais pergunta, pessoal? Tem? Eu tenho uma... Teve um fato hoje que eu vi nas redes sociais, acho que foi até o Alexandre Matias que postou aí hoje, que estão mapeando a quantidade de perfil fakes, vocês viram isso hoje? Encomendados para poder fazer esse tipo de ataque para que ele seja mais numeroso. Porque, como você disse no caso da Judith Butler, na verdade eram 30 pessoas lá e outras 200 defendendo, mas se você chega na rede social, eram 5.000 batendo. Então, está tendo um mapeamento. Vocês acompanharam disso? Que você, do ponto de vista jurídico, o que pode ser feito? Como que se trata uma loucura dessa? Eu vi essa reportagem, me chamou bastante atenção, e eu sofri um episódio recente, no começo desse ano, onde uma determinada editora, na verdade nem é editora, tem nome de editora, mas não é editora, publica capas de livros ou de revistas, um tema debochando de nordestino, negro, mulheres, homossexuais, enfim, os clientes de sempre preferidos do conservadorismo. E fez uma capa, entre aspas, publica, aí o pessoal fica dando risada, kkkk, e fala isso, aquilo, outro, tal. E uma dessas aí atacou, aí eu recebi, atacou os presos políticos, dizendo que era uma mentira que os presos políticos tinham sido torturados, teria havido morte, mas chamando terrorista, comunista, aquela coisa que, o decálogo deles lá. Muito bem, o que eu fiz? Eu peguei, recebi, aí grupos de ex-presos políticos no Brasil, entraram o Grupo Tortura Nunca Mais, outros grupos existentes, o Memorial da Resistência. Nós fizemos uma petição e eu fui ao Ministério Público Federal e denunciei essa editora Humanas, eu derrubei a editora Humanas, através de uma denúncia. Falou, a Ordem dos Advogados, né? Não é o Martim, a Ordem dos Advogados. Sofremos um ataque violentíssimo nas redes sociais, violentíssimo. A página da Ordem, que era uma página que você dá aquelas estrelinhas que era bem cotada, de 5, que parece que a nota máxima era 5, caiu para 1,5. O presidente ficou doido, falou, Martim, mas o que eu vou? Falei, houve que a gente botou a mão no vespeiro, só foi isso, né? Então, o que a gente deve fazer nesse caso, aí eu acho que tem o Ministério Público Federal, eu não diria o estadual, mas o Ministério Público Federal tem se mostrado um grande aliado, Marlon e outros lá, não todos, setores mais ligados aos direitos humanos, têm se mostrado um grande aliado nessa luta. A imprensa tem se mostrado um grande aliado.
Esta reportagem que você comenta, que eu vi também, que viu, depois o JB comenta melhor, é uma forma de trazer a todos nós, essa denúncia é muito importante. Repercute numa coisa que a gente intui que seja verdade. No caso dessa editora, eu intuí que não era possível haver tanto fascista no Brasil, em São Paulo, não é possível. Já está até com medo de sair na rua, falei, pô, eu vou ser linchado. A imprensa tem um papel fundamental. A imprensa, por isso que quando a gente faz liberdade de expressão, a gente tem que brigar, porque a imprensa é fundamental nisso aí. Sem a imprensa a gente está liquidado. A resistência ao regime militar se construiu através de órgãos independentes da imprensa, Pasquim, Em Tempo, Movimento e outros tantos jornais aí, que eu não vou me lembrar, mas é importante isso. Agora, fazer denúncia aos órgãos, fazer denúncia. Por exemplo, eu vou falar isso e vou passar a palavra. Eu não sei se vocês estão acompanhando, está havendo uma ofensiva muito grande, mas muito grande, contra as religiões, os cultos de matrizes africanas. Terreiros de Umbanda Candomblé. Estão quebrando, batendo pai de santa em menina, enfim. Nós reunimos aqui, não é minha religião, não tenho religião, sou agnóstico. Reunimos aqui na Câmara Municipal de São Paulo cerca de 600 representantes dessas religiões. Vieram do Brasil todo, fizeram caravanas, vieram. O que nós vamos fazer? Tiramos um documento, que eu estou subscrevendo, estou redigindo, e nós vamos protocolizar esse documento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo uma audiência temática. Ou seja, quero responsabilizar o Estado brasileiro nas cortes internacionais por violação ao direito da liberdade religiosa. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que lutar com os instrumentos que a gente tem uma gama muito ampla. A imprensa é uma barricada. A imprensa é nossa aliada primeira, a gente toma tiro junto. Porque, nesse caso dessa editora que eu falei, eles me ajudaram. A imprensa me ajudou. E tantas outras coisas aí. Então, são aliados. Mas também tem uma imprensa aí que nos prejudica. Mas isso, alguns rostos que você deve ter visto por aí. Exato. Eu não sei exatamente o que fazer em relação a isso. Eu acho que o jornalismo de qualidade, o que eu tenho percebido é que o jornalismo migrou um pouco dos grandes veículos e está em muitos lugares com muita qualidade. Eu vi que, recentemente, teve um texto que comoveu muita gente e foi compartilhado à exaustão, um texto independente de um jornalista sobre o Fofão da Paulista, um personagem que é um texto que não cabe em nenhum veículo tradicional. E que, entretanto, foi feito. Né? Então, o jornalismo, que durante muito tempo, ficou muito dependente dessas estruturas do chamado mainstream da imprensa. Né? E com a chegada das novas mídias e da internet e tudo isso, eu não sou pessimista em relação a isso. Eu acho que o jornalismo bom está sendo feito, que bons jornalistas estão surgindo a todo momento, em todo lugar, às vezes surpreendentemente bons, me deixam até constrangido aos meus instrumentos precários, e fazem bom jornalismo. Obviamente, existe um cruzamento, uma encruzilhada muito difícil, que é como ganhar a vida, pagar as contas, pagar o aluguel dentro dessa nova circunstância. Então, é uma coisa que ainda está sendo equacionada, mas eu não sou pessimista em relação a esse universo. E eu acho também que a mentira propagandeada as pessoas estão cansadas disso. Cansou um pouco, entendeu? Foi fundamental durante um período dessa pequena guerra que nós vivemos desde 2013, uma guerra de versões, mas que tende a sedimentar agora com algum tipo de... A qualidade, as pessoas prezam a qualidade, mesmo aquelas pessoas mais humildes, assim, elas sabem reconhecer a qualidade. Eu tenho confiança nisso, acho que é um momento de grande transformação, pelo menos nessa seara. Eu estou gostando, infelizmente a gente não está tendo... Não chegou a tempo o trânsito paulistano aqui, segurou. E a gente está a 15 minutos do final. Se o pessoal não tiver... Eu estou bem animado com as perguntas. Eu tenho duas coisas que eu tiro da fala de vocês. Se alguém tiver pergunta, senão eu posso fazer duas aqui. Não? Teve uma coisa que você falou, JB, que me preocupa muito,
também, eu não acho normal, ou me incomoda muito, a censura de 18 anos para um monte de atividades culturais. Eu faço agenciamento de uma banda chamada Bugarins, e eles vivem pedindo para eu marcar shows em lugares onde a censura seja menor de 18 anos, porque eles são muito novos e eles queriam tocar, e eles acham que a música dele pode transformar a vida de quem tem menos de 18 anos, e cada vez menos a gente tem espaço para performance artística um pouco mais contestadora, etc. E até quando esse público de ali não pode porque vende bebida, mas eu tenho percebido que o embarreiramento da faixa do adolescente para o acesso à cultura em geral tem ficado cada vez mais duro. Nas exposições agora, depois do Queer Museum, virou uma loucura completa. Assim. Eu tenho uma filha de 10 anos, uma de 8 anos. Tudo bem que na minha cidade não tem... Eu moro em Goiânia, Goiás, imagina, né? Conservador lá é pouco, esse aqui é lá, então... Então, assim... E não tem tantas exposições, lugares legais. Agora eu fico achando que elas não podem ir em lugar nenhum. Porque a idade virou uma barreira muito grave. E eu fico pensando o tanto que como você falou, o tanto que é transformador. Para mim, eu sou da geração... Eu tenho 39 anos, mas, assim, com 18 anos eu vi o Planet Hemp, os Raimundos. E o tanto que aquilo ali foi importante para a minha formação como um agente cultural e etc. E isso está cada vez mais complicado. E eu imagino que quanto mais conservadora essa barreira dos 18 anos aí, pode ser ampliada, inclusive, né, em mais lugares, e aumentar ainda esse debate da idade para a censura etária. E como você tocou no ponto. Bom, você tem um dado que é o dado da pedofilia nas instituições religiosas, é um dos mais altos da sociedade, né? Onde geralmente os moralistas são os que estão vendo o seu próprio reflexo nas coisas, por isso que eles agem dessa forma. Eles estão querendo proteger quem, exatamente, né? A consciência de quem, né? Com certas mudanças. Mas, nesse momento, a classificação indicativa, que é o que você está falando, porque o termo talvez aí não é censura, mas classificação indicativa. Ela está na mão de um Ministério da Justiça completamente aparelhado, né? Você tem o que a gente chamava que tinha medo de aparelhamento. Eu lembro que houve, no período da gestão do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, que talvez tenha sido uma espécie de renascença. Esse período ainda vai ser bem estudado pela... Juca Gil, né? Mas principalmente as ideias do Gil. O Juca também é muito importante, mas o Gil ele trouxe a oxigenação, né? Eu mesmo duvidei na época, né? Colocar o Ali Salomão como secretário de literatura, um doido na literatura, outro doido, e daí o Antônio Risério como... Cláudio Prado. Exato. Você tinha intelectuais refinadíssimos, e eu não sabia se aquilo funcionaria e tal, mas havia ideias também por trás daquilo, e que deu uma oxigenada legal no conceito de cultura, né, do país. Obviamente, isso não teve prosseguimento, e hoje a gente vive um período de letargia total. Mas essas figuras que trazem a radicalidade para a gestão pública, elas são muito necessárias. Acho que não há uma gestão pública que possa prescindir disso, sabe? Então, no momento, eu não acho que nós temos uma gestão pública. O que se faz no Ministério da Educação é uma barbaridade. E isso que se fez, a Polícia Federal fez na Universidade Federal de Minas Gerais anteontem, prendeu 4 reitores, 11 pessoas, levou coercitivamente para depor, sendo que era de um fato acontecido antes daquela gestão, e sendo que eles estão na universidade todo dia, podem ser notificados, podem ser ouvidos.
tem um tanto de arbítrio ali de violência que é acima do que a gente está habituado até. Então, você vê isso na educação, você vê isso na saúde, você vê isso na cultura. Né? A cultura, a questão da perseguição a um cineasta dentro do âmbito do Ministério da Cultura é uma coisa inacreditável. Que se fosse dentro de um governo efetivamente democrático, né, eu cobri, por exemplo, o caso da criação da Agência Nacional de Cinema e Audiovisual, que acabou não sendo criada. Chamava Ancinave. Ela tinha a pretensão de regular, e a regulação é fator elementar de qualquer sociedade civilizada. Está nos Estados Unidos, está na França, na Alemanha, a regulação de certos setores, regular o setor audiovisual. Isso irritou sobremaneira a maior rede de TV do Brasil. Então, houve uma reação, e essa reação foi acompanhada de um debate sobre a possibilidade de haver o que eles chamavam de dirigismo cultural, na época. Dirigismo cultural seria um atentado contra a liberdade de expressão. Havia a perspectiva do atentado contra a liberdade de expressão. Então, você via intelectuais que eu não devia chamar assim, mas chamo, em jornais, que pareciam enfurecidos com essa possibilidade do governo atuar contra a liberdade de expressão, criando um marco regulatório na área de audiovisual. Hoje você não vê mais esses caras escrevendo em lugar nenhum. E está disseminado pela sociedade um monte de atos antidemocráticos contra a cultura. Então você vê que tem um oportunismo, alguma coisa assim. Quando o governo é democrático, é mais fácil de você chiar, né? De você atirar pedras até. Agora, quando você tem um governo que é quase um regime de... Quase não, é um regime de exceção, não tem quase pedras, você não consegue os espaços necessários para isso. De fato, eu vou começar pegando a última frase sua aqui. De fato, a gente vive um regime de exceção. Nós vivemos um modelo prisional, industrial, onde as pessoas estão sendo presas em massa. O Brasil hoje tem cerca de quase 1 milhão de presos. Se você considerar que o último censo de 2014 deu em torno de 700 mil pessoas, os que estão nos regimes semiabertos são mais 200, 250 mil, e os procurados, então você vai chegar numa conta fácil de 1 milhão. Esse 1 milhão são de pessoas, na sua maioria, pretos, pobres, jovens e periféricos. Nós temos uma série de restrições a um conjunto de direitos. Nós sofremos não um golpe no sentido clássico, que nós estamos acostumados a ver, tanques na rua, mas sofremos um golpe midiático, acompanhado de reduções de direitos políticos e sociais, e nos vimos numa situação muito grave, muito ruim. Você tocou em outro ponto, e eu fiquei abismado, porque me ligaram de Brasília, estava tendo eu pertenço à Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, é um organismo que congrega todas as comissões estaduais, e ligaram para mim, apavorados com a ideia, para eu ir verificar, e eu fui verificar, eu já estava ali do lado, que o Alexandre Frota, aquele que foi discutir cultura, com o ministro da Cultura, né? Foi falar o que deve ser ensinado. A educação naquele portento intelectual, autor de obras, de livros, que revolucionou toda a história da cultura, o panorama cultural brasileiro. Ele, na porta do fórum, teve uma audiência, ele foi derrotado, descendo, bateu em senhoras, em manifestantes que estavam defendendo a ministra, a ex-ministra Meneguzzi, né? E ele falava que o juiz, eu fiquei de boca aberta. Ele falou que o juiz que votou contra ele, porque o primeiro votou a favor dele, o segundo e o terceiro eram 3 juízes, votaram contra ele, que era um ativista gay, o outro, e acompanhado de alguns advogados que também confirmavam que o juiz era ativista gay, falando impropérios. Desculpa falar, vou repetir alguma coisa que ele disse, que ele tem mania de falar que todo mundo, eu até fico constrangido, mas que fulano é viado, fulano é isso, aquilo outro, esse tipo de expressão. E sendo ele um ator que ficou conhecido como um filme pornográfico com gays. Desculpa, mas essa é a verdade. Aqui não há nenhum registro de preconceito.
Mas o que eu quero demonstrar com isso é o seguinte, essas pessoas estão numa ofensiva tão grande, que é aquilo que você disse, a pessoa se vê no espelho e ele odeia o que viu no espelho. Ele acha que a ofensa na boca do Alexandre Frota contra qualquer pessoa, que essa pessoa é gay, sendo ele uma pessoa que manteve publicamente relações e vendeu, comerciou e ganhou dinheiro com isso, que é um absurdo, uma pessoa faz isso. Então, essa ofensiva, ela existe, esse conservadorismo existe, e vários juristas do mundo, não estou falando do Brasil, vou citar alguns, Ferrajoli da Itália, aquele da Suprema Corte, agora me escapou o nome da Suprema Corte Argentina, tem considerado que o Brasil vive um estado de exceção. Já vive um estado de exceção. No Brasil, o jurista que mais fala disso é o Pedro Serrano, um amigo meu, ele tem um trabalho maravilhoso, vocês entrevistam muito ele na Carta Capital, o Pedro Serrano tem insistido muito nessa visão, falando de soberania popular, soberania que vem da rua, que nós vivemos um estado de exceção. E eu concordo com ele, sou amigo dele, não é por isso, mas concordo com ele, é um professor de direito constitucional, e nós vivemos um momento de exceção. Cabe a nós mudar isso. Não ter nenhum desalento, mas ter nesses espaços a gente poder manifestar através das nossas atitudes, nossas coisas. Enfim, realmente deplorável a gente ver um Alexandre Frota discutir educação no Ministério e ser recebido por isso. É deplorável. Esse é o governo que a gente tem. Um governo que diz que representa da meritocracia, só tem velhos e brancos, quer dizer que negros não têm mérito, mulheres não têm mérito. A única mulher negra que tem, que agora arrumaram lá uma lá, diz que ele é a padroeira das mulheres negras, o Michel Temer, que eu acho isso altamente ofensivo para as mulheres, porque nunca fez nada para ela, pelo contrário, e se gaba, e tem jornalista que escreve que ele é casado com uma mulher, como é que é, bonita do lar, sei lá, que é recatada do lar, bonita, enfim, esse beabá, esse besterol. Mas é isso, a gente vive realmente um momento muito difícil, um momento de um estado de exceção à democracia. Pessoal, mais alguma pergunta? Você tem, Fabi? Então, faça. Acho que o Gaudense vai ficar para amanhã, hein? Recentemente, o Jean Willis fez uma ação no Facebook denunciando as pessoas que estavam falando em verdade sobre ele, enfim, todo aquele preconceito em cima dele. E ele a ação dele foi denunciar essas pessoas, né, e entrar em contato com os chefes delas, enfim, o trabalho. Eu não acompanhei direito, mas pareceu que funcionou de alguma forma. A minha pergunta é, principalmente para o advogado, se a gente sofre esse tipo de preconceito, principalmente quem faz cultura, quem está no meio, qual é a recomendação? O que a gente deve fazer para se proteger ou para, enfim, se defender? Como a gente deve agir num caso de ataque, de preconceito ou de censura ou de, enfim, na internet? Olha, sendo objetivo na internet. A internet é um território vasto de ninguém. O que você tem que fazer no exato momento que você sofreu um ataque, você registrar esse ataque. Se possível, existem hoje até, para você ser mais preciosista, não é necessário, contudo é bom. Você tirar um print da página, tirar num cartório, fazer uma certidão em cartório, e ir na Delegacia de Crimes Eletrônicos, registrar um boletim de ocorrência. Hoje, a Delegacia de Crime Eletrônico deixou de existir aqui no DEIC, está espalhada, então você pode registrar e iniciar um processo contra danos morais. Você pode retirar, se você tiver objetivamente, se alguém te atacar, fulana, você é isso, aquilo, outro. Pronto. Aí você tira aquela certidão, eles conseguem quebrar o IP, e se não conseguir quebrar o IP, você entra via Facebook, eles recebem notificação. Antigamente, eles eram meio resistentes a isso. Hoje em dia, chegou a notificação, eles tiram logo, não querem saber mais confusão. Depois daquele episódio do WhatsApp, que o juiz lá, bem ou mal, acabou servindo para o bem isso aí. Porque antigamente, chegar é mais uma, agora eles aprenderam que não é mais uma, então vão cuidar. Então, se você fizer uma reclamação através de um advogado, obter uma medida, através de uma medida cautelar, obter uma liminar. Essa liminar notifica, eles tiram, o Google tira, eles protegem, porque é mais caro ficar brigando do que isso. Então, a recomendação é, sofreu o ataque, procure um advogado da área, esse advogado que conheça, não muda muito, são algumas leis específicas, né? É calúnia, difamação, e se você identificar, eu tenho um conhecido que identificou o atacante dele, a pessoa se desfez, ele ameaçou de processar, e essa pessoa se retratou em público. Falou, eu fiz, eu não quis dizer, mulher, então foi isso. Então,
Então, eu acho que é a melhor medida. Quanto ao caso do Feliciano, eu desconheço, mas eu advirto uma coisa. Eu não sei o que foi isso, mas eu vou falar de outra, por isso que eu não vou opinar, mas eu vou opinar sobre algo que eu conheço. O Dória, o prefeito de São Paulo, ele tem uma turma de advogados que eu conheço, até um rapaz bacana, um rapaz que foi meu aluno, um rapazinho bacana. Eles ficam... Agora pararam, porque a crítica é tanto que não é uma máquina, você tem que ser uma máquina de fazer notificação. Entrava em contato, você fazia uma crítica ao Dória, ou entrava em contato advertindo. Se você continuasse, ia ser processado. A pessoa recebe aquilo de um escritório de advocacia do Pomini, que é o secretário. O Pomini é secretário dele, mas não é ele, porque está impedido de advogar. O pessoal do escritório do Pomini fazia isso e tal. Deu algum efeito? Deu. Alguns dias, algumas pessoas ficaram meio... Mas com a popularidade que ele anda desfrutando, né? Com tudo isso, com o conjunto de crise que ele anda desfrutando, a coisa ele vai ter que processar a cidade de São Paulo inteira. Então ele está levando crise, está ficando quieto. Tal. Eu não sei se a linha do Feliciano é essa, não sei. Não, mas, o caso foi do Jean Willis. Jean Willis. Ele sofreu muito preconceito, acusaram ele de coisas tipo pedofilia e um monte de absurdo, e ele tomou algumas atitudes na internet mesmo. Eu não lembro direito como foi, mas parece que ele identificou... Ele postava, se não me engano, ele postava sem identificação os prints, mas acionava isso. Na página dele, eu achava que era que fazia esses contatos que você estava falando. Mas é o que rolou muito isso. Muitas pessoas iam lá, apagavam o post, se retratavam, pediam desculpa e tal, mas ele realmente colocou para jogo o que estava acontecendo. Né? Eu acho que ele teve uma atitude, pelo que vocês estão me relatando, uma atitude inteligente e exposta. Então, o que eu recomendo, mas ele tem um poder de mídia, um poder que a gente não tem, né? Disposição de ser pessoa pública, tudo mais, isso mobiliza. Então, o que eu recomendo é ingressar com um processo judicial e, nesse processo, contratar um advogado, fazer essa defesa. E está tendo até um debate, eu tive um debate, estava relatando a eles antes de começar, tive um debate com o pessoal do Sindicato dos Jornalistas, porque isso está acontecendo muito, muito. E há um problema muito sério, porque tem um jornalista e tem um blogueiro. E tem aquele jornalista que não é jornalista porque já não tem um diploma, exige mais o diploma. Então, essa área está muito conturbada. Mas, de qualquer maneira, assim como receituário geral, é registrar um boletim de ocorrência e ingressar com uma medida judicial para caçar e depois entrar com uma indenização de perdas e danos ou um processo criminal. Por injúria, difamação ou calúnia, aí tem que ver o caso concreto. Teve um caso recente também, esse da USP, né, da Faculdade de Letras, que um rapaz disse que postou que estava colocando balas no revólver, ia entrar na universidade e atirar nos primeiros gays, sapatas, etc., que ele achasse pela frente e tal, e a polícia identificou rapidamente e já pegou o cara aí. Então, obviamente que é um recurso, dependendo do grau de violência, legítimo, né? Pessoal, mais alguém? Então, eu acho que a gente vai ter que encerrar, infelizmente, pelos problemas meteorológicos e trânsito aqui na cidade de São Paulo. Quem anda aqui sabe que precisamos de lidar com eles. A gente não teve a presença de um dos nossos palestrantes, mas a gente agradece muito a participação do Dr. Martim de Almeida Sampaio e JB Medeiros, que eu já era fã e gostei demais. Dr. Martim, foi uma honra. Acho que a gente tem que usar mais a sua experiência e trazer para o debate que dá clareza, dá suporte jurídico, dá entendimento. E é bom saber que na Comissão de Direitos Humanos da OAB tem gente à frente que entende e que está antenado e percebendo as coisas que um grupo de agentes culturais como nós pode ter um diálogo tão aberto, tão franco. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um ambiente que eu me sinto um pouco peixe fora d'água. Espero não ter decepcionado muito vocês. Foi excelente. Mas estou à disposição. Qualquer coisa, vocês me procurem. É 32440023. Se tiver qualquer denúncia de direitos humanos violados, qualquer coisa. A gente não resolve, mas ajuda, né? Então, a gente colabora aí. Estou aí à disposição. Foi uma coisa com um compromisso que eu assumi na minha vida quando muito garoto. Na ditadura, eu me formei numa escola, uma agremiação que já não existe mais, mas existem ainda alguns ideais que a gente continua aí tentando lutar, pelo menos fazer um país um pouco melhor
Já estou entrando em outra fase da vida, já não falo nem filho com meus filhos, daqui a pouco vou ter netos daqui a pouco. Então, estão lutando para um país para vocês, e vocês também vão lutar para vocês, para todo mundo. Enfim, a gente desfrutar um período. Muito obrigado por ter essa oportunidade. Obrigado por tudo, pela presença. Foi complicado hoje. Eu até deixei o Roger Waters esperando para vir aqui. Não é mentira. Mas aqui foi bem melhor que com o Roger.